Irmãos, Josué, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. À medida que os irmãos forem encontrando, coloquem-se de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Josué é o 6º livro da Bíblia, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 8 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que levareis a nossa vida, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Até aí, meus queridos irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo que em nós habita, na igreja do Senhor, possa ministrar o nosso entendimento à Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Que ela possa ser exposta de tal forma que o Senhor seja glorificado. Senhor Jesus, ministra a vida do Teu povo. Edifica-nos, Senhor. Corrige-nos, ó Deus, nesta noite. Aqueles que nos ouvem. Que a Tua palavra penetre o coração, o entendimento, e possa dar, Senhor, muitos frutos. Pai amado, nós oramos ao Senhor e te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é a continuação do texto que nós proclamamos aqui na igreja 2 domingos atrás. Nós vimos Josué 2, capítulo 2, do verso 1 ao 7, e hoje do 8 ao 14. Então, meus amados irmãos, aqui é o diálogo, é a conversa e até uma aliança que uma mulher chamada Raabe faz com os 2 espias ou espiões que foram enviados por Josué e os líderes das tribos de Israel para espiarem, para fazerem um levantamento da cidade de Jericó, que seria a primeira cidade que o Senhor daria ao seu povo na região de Canaã. E aqui, esses versos que nós acabamos de ler, meus irmãos, eles são o foco, o ponto principal do capítulo 2, que é esse diálogo de Raabe, essa aliança, esse compromisso que ela faz com os espias, e eles dizem: olha, se você não denunciar esta nossa missão,
a nossa vida pagará pela sua. Ou seja, nós não aniquilaremos a você e sua família, mas vocês serão poupados. E meus amados irmãos, o livro de Josué, ele é a sequência do Pentateuco. Moisés faleceu na terra de Moabe, viu a terra prometida, mas não entrou nela. E Josué, seu sucessor, é quem vai liderar Israel para atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã. E, meus amados irmãos, a maior parte aqui do livro de Josué descreve justamente a conquista de Canaã. Dezenas de cidades que foram tomadas pelo povo de Deus, no que nós podemos chamar de uma guerra santa, porque aquela terra o Senhor já havia dado a Israel, seu povo, lá no Antigo Testamento. Então, a maior parte do livro de Josué versa sobre a conquista de Canaã e, após isso, a divisão da terra entre as tribos de Israel. E o propósito principal, meus irmãos, desse livro é apresentar o cumprimento das promessas de Deus nos dias de Josué, para que as gerações futuras de Israel continuassem meditando sobre as grandezas que o Senhor fez e servissem ao Senhor. Como eu falei, esses versos 8 a 14 que nós lemos nessa noite, eles constituem o cerne, o foco desse capítulo 2. E fala principalmente da fé e do entendimento que uma mulher gentia, ou seja, ela não era israelita, teoricamente não pertencia ao povo de Deus, mas a fé e o conhecimento que ela tinha de Deus, irmãos, é exemplar. Essa mulher se chama Raabe. Raabe. Ela foi o instrumento da parte de Deus para acolher e dar direção aos 2 homens espias enviados por Josué e pelos líderes de tribo do povo de Israel. E Raabe, meus amados irmãos, conforme o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, onde temos aquela galeria, os nomes dos heróis da fé, Raabe está inclusa ali. Capítulo 11, verso 31 de Hebreus, diz que ela se tornou um exemplo de fé, porque ela recebeu aqueles que foram enviados pelo povo de Deus. E ela foi poupada. Mais do que isso, ela foi salva. Ela faz parte da linhagem genealógica de Jesus Cristo. Posteriormente, depois que foi morar junto com o povo de Deus, fazer parte de Israel, ela se casou com um israelita e a mesma deu origem ou fazia parte da linhagem genealógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o autor do livro é desconhecido. Não é Josué, apesar dele ter ordenado muita coisa que foi escrita. Mas muito provavelmente foi escrito por algum ancião ou por algum escriba israelita, pois o livro fala inclusive da morte de Josué e até de fatos que se deram após a morte dele. Então, ele não teria como ser o autor. Certamente foi obra de alguns dos anciãos ou sacerdotes de Israel desse tempo. E parece que a provável data de sua escrita foi durante o período dos juízes, que inclusive é o livro que vem logo após aí Josué, o livro dos juízes. Então é nesse período que Josué deve ter sido escrito, entre os anos de 1370 e 1330 a.C. Então eu queria pedir que você acompanhasse comigo aí os versos 8 e 9, que dizem assim: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Meus irmãos, lembremos-nos que nos 7 primeiros versos desse capítulo 2, diz justamente que esses espias haviam sido enviados por Josué e demais líderes das tribos de Israel. Eles vão a Jericó para espiar a terra. E Jericó era uma cidade muito importante na região.
nessa região. Inclusive porque era uma cidade onde haviam muros altos, cerca de 9 metros de altura. Muros, meus irmãos, largos, 4, 5 metros de largura. Mas esses homens vão a Jericó, atravessam o Jordão, certamente a nado, e eles chegam na casa de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher os esconde daqueles que o rei de Jericó enviou atrás desses 2 espias. E depois que ela dispensa aqueles que foram enviados pelo rei, dizendo que não sabiam onde estavam, que já tinham ido, ela então fecha a porta e aí ela vai conversar com os 2 espias, que é justamente os versos 8 e 9 que nós lemos. Antes que os espias fossem dormir, ela então se achega a eles e fala com eles. E, meus amados irmãos, é incrível a percepção dessa mulher. Olha o que diz o verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Irmãos, Raabe já conhecia o que o Senhor Deus de Israel queria que o povo dele reconhecesse. Olha como essa mulher é diferente. Perceba como essa mulher não é igual a todos os outros moradores de Jericó. Ela já sabia aquilo que Deus queria que o povo dele conhecesse. E o que era? Aí mesmo, talvez na mesma página, capítulo 3, verso 10, olha o que diz. Disse mais Josué, isso Josué falando ao povo de Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Todos esses povos habitavam a terra de Canaã. Então Josué está dizendo que Deus daria essa região na mão dos israelitas. Mas muitos ainda não tinham essa consciência ou não acreditavam. Raabe, irmãos, que é uma mulher cananeia, em teoria ímpia, que não servia a Deus, ela já sabe disso. Ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Raabe já tinha consciência daquilo que o Senhor iria fazer. E era uma mulher de uma vida moral pecaminosa. Ela era uma meretriz, até então. Ela creu que a promessa de Deus era verdadeira. O que muitos demoraram a crer em Israel. Que aquela terra de Canaã o Senhor já havia dado ao seu povo Israel. Irmãos, a reação inevitável daquelas pessoas que se encontravam do lado oposto, contrário ao povo de Deus, ou seja, os cananeus, é de pavor. Perceba que ela diz na continuação do verso, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Os cananeus tinham ouvido falar do que Deus 40 anos atrás havia feito. O verso 10 vai dizer, o Senhor abriu o mar vermelho, para que Israel fosse libertado da escravidão egípcia. Eles ouviam falado também que ainda sob a liderança de Moisés, aqueles israelitas haviam destruído 2 reis importantes amorreus, Seom e Og. Então já havia um pavor, irmãos, nas pessoas. E foi Deus quem enviou esse pavor, porque Deuteronômio já falara disso. Elas estavam com medo. Deus já condenara a cidade em que Raabe morava. Aquela cidade seria destruída. Era só uma questão de tempo para que a sentença fosse executada. Tudo na cidade, bem como todas as pessoas que ali habitavam, seriam destruídas. Tanto as pessoas condenadas como as que
não eram condenadas. Jericó, meus irmãos, seria destruído. E Jericó, meus queridos, é um retrato do mundo de hoje. Jericó foi destruída pelos israelitas. Tocaram fogo em tudo. Só escapou Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, porque ela recebeu os enviados da parte de Deus. Porque ela creu. Porque ela teve fé. Um dia também esse mundo, irmãos, será totalmente destruído. Esse mundo é o retrato de Jericó. Será destruído pelo nosso Deus. Porque a maldade tem prosperado. A iniquidade, a injustiça, a pecaminosidade tem reinado. Enquanto o amor tem esfriado. Mas aqueles que creem, e é o crer que nos leva à obediência, não é o crer da boca para fora, por causa de Jesus Cristo serão poupados. Antes da grande destruição, nosso Senhor virá nos céus e arrebatará e levará a sua igreja consigo. Então, Jericó, meus irmãos, já é um pré-anúncio do que acontecerá um dia. Do que acontecerá um dia. As pessoas não podem sentir confiança e paz, pois a morte está a caminho. Agora, olha o que diz o verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Meus irmãos, Raabe, ela revela a informação para os espias de que o pânico já havia tomado conta de toda Jericó. Porque o que separava Jericó do povo de Israel era uma distância de 11 quilômetros até o Jordão, entre Jericó e o Jordão, e mais 11 do Jordão até Siló, onde o povo de Deus estava. 22 quilômetros, mais ou menos, era o que separava Israel de Jericó, e o Jordão bem no meio. Os cananeus ouviram falar do que o Senhor Deus havia feito ao abrir o Mar Vermelho para o seu povo passar a pé enxuto, livrando eles da escravidão egípcia. Toda a região de Canaã ouviu falar também da destruição de dois reis, Seom, que era rei de uma grande cidade importante chamada Esbom, e Og, que era rei de uma outra cidade importante chamada Bazã. Eles eram reis dos povos amorreus. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Números 21, do 21 ao 35, vai dizer que Moisés enviou mensageiros, primeiro a Seom, rei de Esbom, dizendo, olha, deixa que o povo de Israel passe pela tua terra, nós não iremos tocar nas tuas vinhas, não beberemos da água dos teus poços, não iremos tocar nos teus cereais, queremos apenas passar e prosseguir o caminho para onde o Senhor Deus nos envia. Sabe o que o rei de Esbom, o Seom, disse? De maneira alguma, não quero vocês aqui não. Nós vamos atrás de vocês e vamos destruí-los. Israel queria só passar em paz. Então o Senhor disse a Moisés, não temas, eu entregarei eles na mão de vocês. E sob a liderança de Moisés e os guerreiros de Israel, eles venceram o rei Seom e tomaram toda a cidade. O mesmo aconteceu com Og, rei de Bazã. Então, meus amados irmãos, quando o verso fala sobre a travessia do Mar Vermelho e a grande vitória sobre esses dois reis dos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, o que Deus havia feito, como Deus havia dado vitória ao seu povo, essa história chegou aos demais habitantes da região. E eles começaram a temer a Israel. E é o que Raabe diz para eles no verso 10. Lembre-se que aqui nós estamos diante de uma conversa e até de uma aliança, um compromisso entre Raabe, a mulher cananeia,
que recebeu os 2 espias, que os conduziu em como eles deveriam fazer para retornar a Israel depois de espiarem a terra. E ela faz uma aliança com eles, porque ela sabia que o Deus de Israel já tinha dado Jericó nas mãos do seu povo. E o que ela pede é, olha, poupa a vida da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos e a mim. E tudo o que nós temos. E assim aconteceu. Queridos, o conhecimento de Raabe e o pavor dos cananeus se devem à notícia daquilo que Deus havia feito por Israel. A forma como eles foram libertos do poder dos egípcios. A fidelidade de Deus diante de suas promessas, aquele povo. Irmãos, Raabe e todos os outros moradores de Jericó ouviram sobre o êxodo do Egito, a saída, 40 anos antes. Josué 4:19 e 5:10 acrescentam outros dias de espera, o que leva em consideração ainda aquela semana adicional que Israel marchou em volta da cidade de Jericó. Então perceba como Deus foi paciente com todo aquele povo que não se arrependeu, que não creu, com exceção de Raabe e sua família. O Senhor foi paciente com eles. Não veja Deus como um Deus que é injusto e permitiu a destruição de várias cidades, não. Nós estamos falando aqui de uma guerra santa, de uma guerra de terras que Deus já havia dito que seria do povo dele. Ele havia prometido isso anos e anos atrás a Abraão. Raabe ouvira uma mensagem de julgamento que, por fim, apresentou-lhe a verdade de Deus. E observe como ela chama o Deus de Israel. Você observou isso aí no verso 10? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então ela chama o Deus de Israel de o Senhor. É um exemplo para nós de fé, de obediência. Raabe é um exemplo de fé. Agora o verso 11, veja o que diz. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela continua na sua conversa com os espias. E o que ela diz, meus irmãos, é que o coração do povo de Jericó estava desanimado. Porque espalhou-se a conversa de que 2 homens israelitas estavam espiando a cidade. Junto a isso, eles sabiam o que já havia acontecido com aqueles que se levantaram contra Israel. Meus irmãos, esse verso 11, inclusive na parte B, que diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é notável, porque está saindo dos lábios de uma mulher que não fazia parte de Israel. Uma mulher pecadora. Uma mulher de uma sociedade idólatra. Os cananeus tinham vários deuses. Os cananeus, muitos deles sacrificavam seus filhos, ainda de colo, a Baal. Era um povo ímpio. Era um povo politeísta. Os cananeus, meus amados irmãos, eram maus. Não se arrependiam. Sacrificavam ao deus Moloque, inclusive crianças. Mas uma mulher chamada Raabe dá um testemunho grandioso aqui, meus irmãos. E era isso exatamente o que Israel ainda precisava reconhecer. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Nem os próprios líderes de Israel falavam tão claramente sobre a singularidade do Senhor Deus, sobre a grandeza do Senhor. Essa evidência convenceu Raabe, mas ela serviu para endurecer os seus concidadãos, ou seja, o povo de Jericó. Como gentia, Raabe necessitava juntar-se como prosélita ao povo da aliança, para chamar o Senhor de seu Deus. É por isso que a essa altura, que no verso 11, ela diz o vosso Deus. Ela não diz o meu Deus porque ela não é ainda uma israelita, mas ela foi adicionada ao povo de Deus, foi incluída, porque ela creu. Porque ela creu. É notável, meus amados irmãos, a confissão acerca do Senhor que essa mulher faz aqui nesse verso. Raabe confessou e se dera conta de que Deus é o Criador soberano e o mantenedor de tudo que existe. Portanto, Ele é o Senhor Supremo. E agora ela faz uma aliança com eles. Olha o que diz os versos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Queridos, Raabe solicita aqui um sério acordo. Podemos chamar de uma aliança com os espias. Lembre-se que eles estão escondidos na casa dela. A casa dela fica num lugar estratégico, em cima da muralha que protegia a cidade de Jericó. Dava uma visão privilegiada da cidade. Era fácil, ou mais fácil, fugir, porque você já estava do muro para fora da cidade. Então eles estão ali escondidos, certamente já haviam espiado toda a terra. E Raabe vai dizer, olha, espera os soldados do rei irem até as montanhas, depois vocês seguem a viagem. Mas antes ela está fazendo uma aliança com eles. E o que ela pede, meus irmãos, o que ela afirma aqui com eles, é um juramento de que nenhum dos lados, nem ela e nem os espias, iriam agir falsamente. Ela não denunciaria os espias e eles, quando viessem conquistar a cidade, poupariam a vida dela, Raabe e de sua família. Literalmente é como se ela estivesse dizendo àqueles homens: agora, pois, jurem-me pelo nome do Senhor, que, tal como eu fiz um acordo com vocês, vocês também farão um acordo com a casa de meu pai, dando-nos um sinal de lealdade. E o sinal foi exatamente o juramento com o qual eles confirmam essa lealdade nesse acordo, que é o verso 14, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas é interessante, meus amados irmãos, porque o termo misericórdia, aqui no verso 13, ou melhor, verso 12, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela, ou seja, da misericórdia, vocês usem para com a casa de meu pai. Esse termo misericórdia, meus irmãos, ele se refere com frequência à misericórdia de Deus para com seu povo, Israel, conforme suas promessas. E Raabe havia demonstrado misericórdia aos espias israelitas, não os entregando. Quando aqueles que foram enviados pelo rei de Jericó bateram na porta dela, que é o texto anterior.
Raabe havia demonstrado misericórdia aos espias israelitas e agora ela buscava misericórdia. A misericórdia, irmãos, buscada por Raabe pressupunha a certeza da promessa de Deus, que era a entrega da terra aos israelitas. Ou seja, ela cria, ela acreditava, meus queridos. Raabe compartilhou com sua família o que muito em breve aconteceria a toda a cidade de Jericó. Pense no risco que Raabe corria ao compartilhar a palavra com a família. Já que aqui nos versos 12 e 13 ela inclui sua mãe, seu pai, seus irmãos e suas irmãs. Que todos eles, com o que eles tinham, seus bens, fossem preservados. Ela creu e repassou isso para a sua família. Ela acreditou que Jericó seria tomada pelos israelitas. E isso aconteceu, meus irmãos. É por isso que essa mulher tem uma fé exemplar. Exemplar. Agora veja o pacto, o acordo, a aliança que foi feita aí no verso 14, que diz: Então lhes disseram os espias: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Eles firmaram uma aliança. Em outras palavras, meus irmãos, os espias, eles respondem a Raabe dizendo: sejam sacrificadas as nossas vidas e não a de vocês, se não formos leais ao que estamos aqui firmando. Se você, Raabe, e seus parentes não denunciarem esta nossa missão, então será que, quando o Senhor Deus Jeová nos dê a terra, nós cumpriremos esse acordo e seremos leais para com vocês. Eles dizem: dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ou seja, irmãos, mais uma vez, a promessa da terra, ela foi dada por certo. Foi dada por certo. A história continua. E realmente, Raabe foi poupada. Veremos isso em sermões posteriores. Mas concluindo esse sermão, meus queridos, Raabe, ela é encontrada na lista dos heróis da fé. Lá de Hebreus 11, 31. O nome dela está lá. Vamos ler, vamos conferir lá. Hebreus capítulo 11, verso 31. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então ela está nessa lista dos heróis da fé. A despeito de sua vida irrepreensível, talvez tivesse sido uma sacerdotisa da religião pagã e uma prostituta nos cultos aos deuses cananeus, mas um dia ela abandonou tudo isso. Sua fé, sem dúvida, foi despertada pelo testemunho dos espias e resultou na sua justificação. E ela frutificou em obras. Ela arriscou sua vida para salvar a dos seus parentes. Quando Jericó foi tomada, Josué poupou sua vida e a de seus parentes. Está no capítulo 6, verso 25 aí de Josué. E depois, irmãos, ela se casou, aí já no meio do povo de Deus, com um israelita chamado Salmão. E ela tornou-se uma ancestral de Davi e de Jesus Cristo. Ela foi tataravó de Davi. Irmãos, a salvação em Cristo é pela graça, mediante a fé.
mesmo para o pecador mais ímpio. Nós estamos falando de uma mulher que era uma meretriz, uma prostituta cultual, mas que se arrependeu, que creu no Senhor e que mudou de vida. Foi adicionada ao povo de Deus. Foi salva. Observe que a segurança dela vem da palavra. Se você voltar no verso 9, ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela tinha uma consciência clara daquilo que o Senhor iria fazer. Terceiro, meus irmãos, Jericó é um exemplo do mundo atual. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, este mundo será totalmente destruído, inclusive pelo fogo, assim como aconteceu com Jericó. Sendo poupados apenas os que creram. Por fim, meus queridos, Raabe não era uma israelita, era uma mulher cananeia. Não pertencia ao povo de Deus. O Senhor graciosamente a colocou no meio do seu povo. Deu-lhe uma fé que é exemplar para nós. A essência de sua fé foi a base de sua justificação diante de Deus. Ela demonstrou, meus irmãos, a realidade de sua fé salvadora ao arriscar sua vida para proteger os mensageiros de Deus, os 2 espias. Sua vida, depois disso, mudou para sempre. Ela teve seu nome incluído na linhagem genealógica de Jesus Cristo. Como eu já disse, Raabe casou com um israelita chamado Salmão, possivelmente filho de Caleb. Ela teve um filho chamado Boaz, e Boaz se casou com Ruth, que tem um livro que leva seu nome nas Escrituras. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed. E Obed era o pai de Jessé. E Jessé era o pai, sabe de quem? Davi, o grande rei Davi. Irmãos, os planos do Senhor, eles se cumprem, apesar de nós. E se nós não fizermos a obra de Deus, virão outros que farão. Virão outros que continuarão. Mas que nós sejamos os instrumentos da parte do Senhor. Sejamos pessoas de fé, como foi Raabe. Que o Senhor nos ajude a ter uma fé assim. Vamos nos pôr de pé? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor age, meu Deus, de uma forma que muitas das vezes nós não compreendemos, mas quão grandioso e maravilhoso é o Senhor. Obrigado pelo exemplo de fé de Raabe, que certamente mudou de vida depois de demonstrar a sua fé, a sua confiança e o seu conhecimento do Senhor. O Senhor a justificou e ela mudou de vida. Casou-se, teve família e está na descendência de Jesus Cristo. Meu Pai, nos ajude a ter uma fé assim, que crê no que o Senhor diz, independente das circunstâncias. Nos ajude, Senhor, a crer, mesmo quando as circunstâncias são adversas. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite. No santo nome de Jesus Cristo, ó Deus, oramos a Ti e agradecemos. Aleluia. Amém, Jesus.